Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, dia 22 de novembro de 2025, na espera dessa corrida aqui que tá interessante, né? Pelo fato Já tá. A moral da história é que esse final de semana tá meio doido, né? Um feriado prolongado para quem é, teve condições aí, né? Para as CLTs, né? Acabou tendo o feriado meio quebrado, mas também faz parte também, né? Temos aí um ano de 2026 muito bom para poder é... para poder tá aí aproveitando também, né? Mas enfim, peço humildemente para que você deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é importante para nós. E para quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernando. E de vez em quando a gente dá uns pitacos aí sobre a Fórmula 1, né? Algo que eu gosto um pouquinho só. E eu gostaria de dizer para vocês, né, que esse final de semana no GP de Las Vegas normalmente é uma corrida que, sinceramente, me dá um pouco de sono. Mas esse final de semana em específico, né? Ainda mais com alguns fatores interessantes que terão essa corrida de logo mais, né? É, o que eu achei interessante foi o seguinte: tivemos um fator importante nesse final de semana. Eu ouvi um vídeo e achei que era fake, né? E o que que acontece? É interessante o fato de tá chovendo lá em Las Vegas, sendo que lá só chove 26 vezes. Se eu não, e pelo que falaram na transmissão, acho que durante o ano, né? Então você vê a dificuldade que lá tem de cair uma chuva. Então, fora, né, ser uma pista de rua, pista escorregadia, né? Ainda mais com aquelas pinturas que não são próprias, né, para a corrida, são pinturas de sinalização normal de pista e tem alguns lugares do circuito que estão escorregadios, né? Principalmente, né, tem uma reta bem longa, e aí eles fazem uma freada muito brusca ali e viram à esquerda. Depois eles fazem uma chicane, né? Confesso, né? Eu confesso que aquela bendita curva que eles fizeram tipo uma ilha ali, né? Eles encurtaram, eles não deixaram um negócio mais fluido ali, um 90 graus ou uma curva um pouquinho melhor para os pilotos. Eles dificultaram ao máximo. E o fato de ter chuva, né? Pela primeira vez teve chuva no circuito de Las Vegas. E então o treino que era para ser sonolento ontem foi muito interessante, porque virou uma corrida, né? Então, basicamente, os pilotos tiveram que finalmente, né? Finalmente, esse ano aqui, a dona Fia com medinho de chuva, né? Medinho de água, né? E a gente vê os vídeos da Fórmula 1 antigos, o mundaréu dilúvio que os pilotos pilotavam na água, e você vê como que hoje as coisas estão mudadas, mais complicadas, né? Mas finalmente liberaram ali. E também tem outro fator importante, que lá tá frio. Lá tá muito frio, né? Já tá chegando na época de Natal, estão no inverno, tinha risco de nevar, né? E, e o fato de a corrida ser de noite, né? Noturna. E o frio intenso, isso deixa, óbvio, a temperatura dos pneus mais complicada para ser aquecidos, e com isso as Mercedes normalmente vão muito bem. O problema são as outras equipes se adaptarem, né? McLaren, Ferrari, Red Bull, né? E as outras intermediárias, né? Então, assim, é muito interessante o que aconteceu nesse treino classificatório, né? Uma pena algumas coisas que aconteceram, né? Que eu vou dizer agora, né? Então vocês podem ver aí nesta foto o Oliver Berman. Ele chegou nessa reta, né? Ele chegou nessa reta. Ele freou, o carro aquaplanou, né? Não conseguia, as rodas ficaram paradas, não estavam girando.
e ele simplesmente escorregou até tirar toda a força do carro e bater nessa proteção, e depois ele conseguiu voltar com o carro, né? Isso gerou uma bandeira amarela nesse setor, e o álbum que estava vindo em volta rápida teve que tirar o pé com isso, né? Então o que que acontece? Ele teve que esfriar o carro, e aí nessa parte em específico, creio que a gente vai ver muitas coisas interessantes acontecendo logo mais nessa corrida. Porque a corrida vai ser de pista com a pista seca, porém, né, essa área do circuito ela é muito complicada e é onde que eles erraram muito, né? E testaram também os limites do carro, aonde que podia frear ou não frear. Então aí eles freavam e normalmente a maioria dos pilotos passava reto, né? Tem uma grande área aí que eles podem fazer o retorno e voltar para a pista, né? E tem essa área de chicanes ali, aonde que tá muito escorregadio, onde que vários pilotos tiveram problemas, e o Albon também teve problema, né? Ele passou por essa área, e aí depois que ele estava tentando dar o pé para poder seguir numa outra reta, o carro ricocheteou e acabou batendo no muro, né? E aí ficou nesse estado aqui, né? E o que que aconteceu de ruim? Vamos colocar assim. Várias pessoas estão falando por que que o Hamilton ficou na última posição, né? Então o que acontece? Já tinha uma bandeira amarela naquele setor onde está o pontinho do Hamilton, tá? E agora tem também a bandeira amarela ocasionada pelo Albon, né? Então ali tinha Hamilton, Tsunoda, Bortoleto, né? Alguns pilotos que estavam ali fazendo volta rápida não conseguiram melhorar os seus tempos, e também você precisa continuar, né, fazendo as voltas rápidas, né? Então não deu tempo do Hamilton, do Bortoleto abrirem uma volta nova, né? Pelo fato de ter que tirar o pé por causa dessa bandeira amarela. Com isso, né, os eliminados aí pela primeira vez, né, se eu não me engano, o Hamilton treinando, né, vai largar em último. Yuki Tsunoda em 19º, Bortoleto em 18º, Antonelli, tá, em 17º, e o Alexander Albon, o 16º. Seguindo aqui para a segunda parte, tivemos aí, só para vocês poderem entender, né, aonde que tá acontecendo aí as ziqueziras, né? Essa área aí o que que acontece? Como tá frio a temperatura, né? E esse pneu também ele é mais macio, né? Ele não tem tanto problema de ter que aquecer ele para poder ele tá numa condição legal, ele performa muito bem quando ele tá em baixas temperaturas, e também tem essas ranhuras, né? Diferente do pneu intermediário, ali é onde que ele consegue tirar mais a água, né? Essa área em específico da pista, ela estava muito escorregadia, né? Então vários pilotos, assim como o Franco Colapinto, acabaram perdendo tempo, né? Porque você acaba perdendo a traseira do carro, tem que corrigir para ele poder ficar alinhado, para você poder tracionar melhor, para você poder fazer as tangentes, né? As curvas, e com isso você perde muito tempo, né? E aí tanto lá no começo, onde que estava chovendo bastante, né? Já tinha chovido muito, né? Muito, né? Na pista. Teve a F1 Academy, que foi muito legal, né? As meninas pilotando ali por 12 voltas, vários acidentes, diversão pura, entretenimento puro, né? Teve ali mais cedo. E eu percebi que quando o pessoal passava em cima dessas linhas da rua aí, e essas áreas mais escorregadias, as coisas ficavam muito feias para elas, né? Então você imagina por um carro mais rápido, né? O que eles enfrentaram nesse essa atmosfera, nessa cena que eles encontraram aí. Mas, né? Com o tempo foi passando, né? A pista foi secando,
e com isso foi melhorando os tempos, né? Deixando a pista mais emborrachada, querendo ou não. E com isso tivemos os eliminados aí. Franco Colapinto em 15º, Oliver Berm 14º, 13º para Esteban Ocon, Lance Stroll 12º e o Nico Hülkenberg 11º, aonde que o Gasly conseguiu acertar na última volta, empurrando o Hülkenberg para a 11ª posição. Depois, no final, né, aonde que os pilotos já estavam com a pista um pouquinho mais seca, andando todo mundo de intermediário, né? Vários pilotos conseguiram fazer boas voltas, querendo ou não. É a condição ideal para você poder ter assim uma igualdade entre aspas, né? Fica muito mais interessante. Então você via os carros da Racing Bulls andando muito bem, você via Alonso andando muito bem, o Carlos Sainz fazendo tempos muito competitivos, né? E mais do mesmo, né? Às vezes o Russell conseguia fazer alguma coisa, o Charles Leclerc também fazia alguma coisinha. Aí você tem, obviamente, quem está disputando o título, né? Verstappen, quem anda muito, muito bem na chuva, Oscar Piastri, mas a estrela, a ascensão do momento é o Lando Norris, né? Aonde que quando ele conseguiu fazer esse segundo setor, eu ouvi, né, a torcida falando, oh! E mesmo assim, né, era para ele ter feito um tempo de talvez 1 segundo mais rápido do que o tempo do Max Verstappen, porém, nessa terceira parte do setor, onde que é complicado fazer essa curva, onde que é complicado você não escorregar e deixar o carro tracionando, foi aonde que ele perdeu tempo, né? Mas mesmo assim, ele conseguiu cravar a pole position com 1:47.934. Teremos aí o Max Verstappen largando na segunda posição, Carlos Sainz o terceiro, quarto lugar para George Russell, quinto para Oscar Piastri, Leon Lawson em sexto lugar, Fernando Alonso em sétimo, Isaac Hadjar em oitavo, Charles Leclerc em nono e o Pierre Gasly em décimo, tá? Então assim, gente, a gente vai ter uma corrida muito interessante mais tarde, né? Aconselho para quem já tá com uma certa idade a dormir um pouco mais cedo para você poder acordar na hora da corrida e estar um pouco mais disposto, né? Porque depois que chega ali por volta das 2 horas da manhã, o bicho pega, principalmente para quem está habituado a acordar assim 4, 5 e meia da manhã, tá bom? E é isso, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo aqui até o final, agradeço demais a tua contribuição, desculpa qualquer erro aí, a gente... Eu prezo para tentar trazer um pouco de informação também, porque só dar opinião também eu não sei se é interessante, né? Mas querendo ou não, né? É a minha opinião que vocês vão encontrar aqui. Vocês vão ter um pouco de informação. Adoraria trazer mais informações para vocês, né? Tem aí trocentos canais aí que traz um monte de informação. Mas o que eu gostaria de passar para vocês aqui é uma maneira um pouco mais fácil, né? Não com o mesmo talento da Mariana Becker, né? Mas uma maneira mais distraída e mais menos polida, vamos colocar assim, das regras, etc., para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse esporte maravilhoso que é a Fórmula 1. E, querendo ou não, né, essa temporada aqui foi excepcional, né, com o fato do Gabriel Bortoleto estar aí representando a gente, né, e ano que vem, com as novas regras, né, teremos aí um campeonato interessante, já está divulgada aí a Audi, e eu tenho certeza que o Gabriel vai fazer muito bonito o ano que vem, e tomara que eles possam acertar os dois compostos, né, tanto a parte aerodinâmica, chassi, parte de cadeia cinética, mas também como a parte
de potência, né? Para que o carro seja melhor, né? E é o que eu espero, né? Que ele não seja pior, mas que ele seja muito melhor do que os outros, porque aí a gente vai poder ver finalmente o maior desempenho do Gabriel na Fórmula 1, tá bom? E é isso. Esperem uma ótima corrida de Las Vegas, muitas emoções. E é isso. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Até mais. Valeu, pessoal.